A paz do Senhor, seja bem-vindo à videoaula inaugural das lições bíblicas de adulto da Escola Dominical, nesse primeiro trimestre do ano 2024, onde nós estaremos estudando a revista que tem o tema O Corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da Igreja no mundo. Essa a revista que estaremos estudando ao longo desse trimestre, revista escrita pelo pastor José Gonçalves, que é pastor da Igreja Assembleia de Deus, ali na cidade de Água Branca, no Piauí. Ele é líder da Assembleia de Deus ali naquela cidade. Ele é mestre em teologia, graduado em filosofia e escritor aí de diversas obras na CPAD. Nós já tivemos aqui algumas lições escritas pelo pastor José Gonçalves, inclusive, que nós temos videoaulas aqui dessas revistas, Ele que também é membro, faz parte da comissão de apologética da CGADB, Inclusive, nós tivemos uma lição de apologética, estudamos aqui, escrita pelo pastor José Gonçalves. E nessa lição, nessas lições, nesse trimestre, nesse primeiro trimestre de 2024, estaremos estudando o assunto de eclesiologia, a respeito da igreja, Assuntos aqui interessantíssimos que estaremos estudando nesse trimestre e que nos enriquecerão cada vez mais para que possamos ser edificados cada vez mais no corpo de Cristo. Então aqui a gente vai fazer uma apresentação inicialmente das lições, Hoje estaremos estudando a lição número 1, que é a origem da igreja, e também falaremos um pouco aqui a respeito de algumas das lições que estudaremos nesse trimestre, Então, fazendo aqui uma apresentação rápida dessas lições, Na lição 1 nós estaremos estudando a respeito da origem da igreja, mostrando que a igreja é um projeto de Deus, é uma criação divina, não é uma criação humana, e faz parte, aí do projeto de Deus para a salvação da humanidade, para a salvação do ser humano. Deus, sabendo na sua presciência que o homem haveria de cair, colocou no seu projeto para a salvação do homem, no seu projeto para a redenção do homem, a igreja, a instituição igreja. Na lição 2 estaremos vendo imagens bíblicas da igreja, E aí nós veremos aí algumas imagens que retratam a igreja, E essas imagens acabam mostrando a sua essência, a sua natureza, Nós vamos estudar imagens aí que descrevem o relacionamento da igreja, Veremos a igreja como noiva de Cristo, aguardando o Senhor Jesus. Veremos também aí imagens que descrevem a função da igreja, como sacerdócio real, como o corpo de Cristo, que várias partes juntas vão aí funcionando em prol do reino de Deus, e também a habitação, que descreve a igreja como habitação. Nesse caso, a igreja ela pode ser vista como templo do Espírito Santo, que também é uma imagem da igreja, Ou seja, ele serve como habitação para o Espírito Santo de Deus, Tem até um livro, conhecido que é Homem, Lugar onde Deus habita. Então, o ser humano é um local onde Deus escolheu para habitação. O ser humano, claro, quando ele aceita Cristo, quando ele se torna igreja. Na lição 3, nós estaremos vendo aí a natureza da igreja, Veremos aí alguns aspectos que caracterizam a igreja, que identifica, que faz com que a gente reconheça a identidade da igreja, e estaremos aí apresentando, o seu aspecto visível, o seu aspecto invisível, local e universal. Na lição 4, veremos a igreja e o reino de Deus, E nessa lição nós estaremos estudando essa relação, da igreja com o reino de Deus, destacando a importância que a igreja tem para o reino de Deus, E ressaltando que a igreja ela faz parte do reino de Deus, mas a igreja não é
o reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus não é a igreja ela faz parte, ela está incluída no reino de Deus. E aproveitaremos com isso para mostrar nessa lição a diferença entre a igreja e o Israel étnico, né? Isso dentro do reino de Deus. E aí, na lição 5, nós estaremos vendo a missão da igreja de Cristo, né? E aí a gente vai retomar um assunto que nós estudamos no trimestre passado, né? Lembrando que no trimestre passado nós estudamos, né, para os irmãos que não acompanharam as lições no trimestre passado, nós estudamos a respeito de missiologia, né, a missão da igreja, e estaremos retomando, então, aí nessa lição 5, esse assunto, né? Claro que no trimestre passado tivemos várias lições para tratar desse assunto, nessa daí de forma mais resumida, né? E estaremos falando dessa sublime missão que a igreja tem de levar o evangelho a todos os povos, né? E a partir do momento que essas pessoas aceitam a Cristo, eles passam a constituir a igreja, passam a fazer parte da igreja. Na lição 6, estaremos estudando igreja, organismo e organização, né? Nessa lição nós estaremos entendendo aí o corpo de Cristo, né, como um organismo vivo, né, e também como uma organização local, né, ressaltando aí a importância de cada um, tanto a igreja como organismo, como a igreja como organização, explicando cada um, explicando a sua importância, né? E aí nós estaremos destacando, né, a função da igreja local na comunhão e na propagação do evangelho, né, uma grande importância, nesse caso relacionado à igreja local, e também a necessidade de fazer parte da igreja universal para poder receber a salvação, né? Somente aquele que faz parte do organismo vivo da igreja universal, esse será salvo, esse alcançará a salvação. Já na lição 7, estudaremos o ministério da igreja, né? A parte do ministério. E aí nós veremos a importância do ministério da igreja para a sua edificação. Deus concedeu dons ministeriais à sua igreja para que a liderança, né, o ministério da igreja, pudesse orientá-la e edificá-la através desses dons dados por Deus, né? Estaremos destacando as características necessárias àqueles que almejam fazer parte do ministério cristão, né? Do sagrado ministério cristão. Então, aqueles que desejam fazer parte devem estar atentos a características que devem ser analisadas antes de indicar alguém ao ministério cristão. Na lição 8, veremos a disciplina na igreja, né? Os irmãos vão acompanhando aí, né? Quem não adquiriu ainda a sua revista, procure adquirir, né? É importante ter a sua revista em mãos para o acompanhamento da lição. Lembrando que a gente aqui traz algumas informações, às vezes até por fora do que há na revista, mas que os irmãos façam a leitura, né? A gente vai sempre se orientando de acordo com os tópicos que o autor indica aqui na lição, né? Então, na lição 8, veremos a disciplina na igreja, e aí estaremos mostrando a importância da aplicação da disciplina, né? Para que haja ali o arrependimento, o amadurecimento por parte do cristão, e também estaremos aí destacando a necessidade, né, com relação à disciplina, a necessidade da santidade na igreja, né? Então, a igreja, ela precisa ser santa, e no momento em que eu deixo que o pecado ele vá se espalhando, as pessoas vão pecando de forma desordenada, e eu como líder não me importo com isso, a igreja vai perdendo a sua santidade. E isso é algo prejudicial, isso é algo sério. O líder, o pastor, ele deve estar atento a essa questão e disciplinar conforme necessário para que as pessoas elas tenham aquilo como exemplo, para que não venham mais cometer aquele erro, né? Evitando assim, né, como a palavra nos diz, né, que o fermento ele levede toda a massa, né? Já nas lições 9 e 10, nós estaremos destacando aqui duas ordenanças de Cristo à sua igreja, né? A gente vê aqui na lição 9 o batismo, a primeira ordenança da igreja, e na lição 10 a ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. Estaremos tratando como ordenanças, né? Lembrando aí
que não são sacramentos, né? Como em outros lugares é chamado de sacramento, né? O batismo e a ceia, né? Ou até, como é chamado na Igreja Católica, de Eucaristia, né? Então, é importante destacar que não são sacramentos. Por quê? Porque não transmitem a graça de Deus. O batismo não é o que salva. Não é por meio do batismo nas águas que o indivíduo recebe ali a salvação. O crente, o cristão, acaba por receber a salvação. Não é por meio da Santa Ceia, né, de comer ali o pão, beber o cálice, né, conforme é indicado na palavra. Não é por meio daquilo ali que o cristão passa a ter comunhão com a igreja, não. Não é dessa forma que nós entendemos. O cristão ele não passa a ser salvo, não passa a ter comunhão, porque ele está participando do batismo ou da Santa Ceia. Então, isso não são sacramentos, não transmitem essa graça, né? Também não são meio da graça, mas se tratam, na verdade, de símbolos ali da graça do Senhor, né? O batismo nas águas, ele vem após o batismo espiritual, o batismo que o Espírito Santo insere o novo convertido no corpo de Cristo. Enquanto que, no caso da Santa Ceia, né, isso no caso do batismo, no caso da Santa Ceia, a gente também já está em comunhão com a igreja, por isso que tomamos a Santa Ceia, e não para ter comunhão com a igreja. Mas falaremos bem melhor disso nas lições 9, com o batismo, e na lição 10, a respeito aí da Santa Ceia do Senhor. Né? São lições importantíssimas, né, que todo crente deve participar. Porque, infelizmente, a gente sabe, meus irmãos, que tem cristão que ele se batiza nas águas, que ele toma a ceia do Senhor, mas ele não tem noção da importância dessas ordenanças do Senhor Jesus. Ele não sabe diferenciar, porque muitas vezes, muitos aí já foram de outras igrejas, da Igreja Católica, não sabem diferenciar aquilo que eles estão fazendo na igreja evangélica para o que eles faziam em outras igrejas, na Igreja Católica, por exemplo. Então é importante a gente ter essas aulas para explicar para os irmãos. A gente sabe que às vezes a pessoa ela vai até se batizar e não passa nem por um discipulado, porque se passar pelo discipulado, ela vai ver esses assuntos aí. Mas infelizmente a gente sabe que na realidade das igrejas nem todas têm o discipulado, né? Mas aquelas que possuem o discipulado, os irmãos veem bem esse assunto aí, né? Então é muito importante que todos participem, porque a gente não sabe, né? Aqueles que entendem ou não entendem, né? Mas vai ser muito importante para tirar dúvidas a respeito desses assuntos aí. Na lição 11 veremos o culto da igreja cristã, né? E aí nós falaremos do culto na igreja, né? Destacando aí os elementos que fazem parte do culto, os elementos essenciais que fazem parte de um culto cristão e também as ministrações que devem estar presentes ali no culto, né? A pregação, louvor. Então, tudo isso deve estar presente num culto ao Senhor. Na lição 12, veremos o papel da pregação no culto, né? E aí, nós destacaremos a importância nessa lição do ministério da palavra, né? Da pregação para a edificação da igreja, né? Uma lição que é muito importante nos dias atuais, porque infelizmente a gente tem visto que a pregação da palavra de Deus, ela tem perdido espaço nos nossos púlpitos, né? Pessoas têm deixado aí pouco tempo para a palavra de Deus. Às vezes até 15 minutos de pregação, somente no final. E aí as pessoas louvam, faz aquilo, faz o que quer. E aí quando chega no momento da palavra, o pastor passa, não, você tem 20 minutos aí, você tem 10 minutos. E aí é uma pressa para acabar aquilo ali. Parece que os ouvidos estão coçando e não quer ouvir a palavra de Deus. Infelizmente essa situação está em muitas igrejas. E igrejas que fazem parte do nosso ministério, né? Não falar somente de outros casos, mas que fazem parte do nosso ministério, infelizmente, são coisas que devem ser corrigidas. Na lição 13, estaremos estudando o poder de Deus na missão
da igreja, né? E aí nós falaremos da importância do Espírito Santo para a igreja, né? Com relação aí ao cumprimento da sua missão, né? O cumprimento da grande comissão. Nós vamos ver aí que o Espírito Santo é o responsável, né? Pela capacitação, pelo revestimento de poder da igreja, até porque ele é o poder para missões, ele é o dinamis para missões. É o Espírito Santo quem capacita, quem fortalece para que o cristão vá e anuncie Cristo a toda criatura. Então essas são as lições que nós estaremos estudando nesse trimestre, né? Então, professor, né, tira um tempo aí da sua aula, dessa primeira aula, para explicar, fazer essa passagem aí por todas as lições rapidamente, trazer um resumo daquilo que será visto, e se possível até trazer num culto. Trazer num culto de doutrina, por exemplo, o pastor pega lá, anota lá cada lição do que trata, traz para a igreja, mostra para os irmãos a importância de se participar da escola bíblica dominical. O pastor ele tem que ser um incentivador da sua igreja para que ela participe da escola bíblica dominical. É um grande curso teológico que nós temos disponível em nossas igrejas, é a escola bíblica dominical, e gratuito. Então, na primeira lição, sem mais delongas, né, a gente vai estar estudando ela no dia 7 de janeiro de 2024, e tem o título A Origem da Igreja. O textual está em Atos, capítulo 2, versículo 38, diz o seguinte: E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aqui uma resposta de Pedro. Aquelas pessoas que ouviram ali a sua pregação estavam preocupadas, porque eles não sabiam o que fazer. Diante da exposição da palavra, reconheceram seus pecados, reconheceram ali os seus erros e viram que precisavam tomar uma atitude. E aí Pedro diz o que eles devem fazer. Vocês devem aí mudar o seu pensamento, devem se converter, devem reconhecer os seus pecados e aceitar a Cristo para receber também o dom do Espírito Santo. Aqui ele fazendo referência ao batismo no Espírito Santo, né, que é o que havia acabado de acontecer ali, e eles estavam em dúvida do que era aquilo. Então Pedro mostra para eles como é que deveria acontecer. Né? Primeiro deveriam aceitar a Cristo para, em seguida, poderem receber o batismo no Espírito Santo. Então, aqui na verdade prática, nós vemos a igreja é a família de Deus, comprada com o sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo, né, que é o penhor, a garantia da nossa salvação. Né? Aqui nesse texto de Atos 2,38, que inclusive está também na leitura bíblica em classe, né? Atos 2, versículos 1 e 2, versículos 37 e 38, do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, ali onde há a inauguração da igreja, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo vem e batiza aqueles irmãos, né? Jesus ele vem e batiza, imerge os irmãos no Espírito Santo para revestimento de poder. Né? Então os irmãos eles são revestidos de poder, a igreja entra numa dimensão espiritual, recebendo capacitação para anunciar o Evangelho, e aí sim, a partir daquele momento, do dia de Pentecostes, a igreja ela passa agora a ser edificada. Né? A igreja ela tem a sua base com os apóstolos, o Senhor Jesus, a pedra fundamental, né? O fundamento da igreja, já havia ali morrido, e era necessário que ele fosse para que o Espírito Santo viesse. Então, com a morte de Cristo ali, o fundamento da igreja, com a base dos apóstolos, a igreja ela é edificada. E aí, ela passa a crescer. Então aqui nós estaremos vendo, né, no primeiro tópico, o povo de Deus na Bíblia e na história, tratando tanto do Antigo Testamento, o povo de Israel, como do Novo Testamento, a Igreja de Cristo, e também a história, né, da Igreja cristã, né, tratando aí, vendo o pensamento do catolicismo e o pensamento do protestantismo, da fé evangélica. No tópico 2, veremos aí a igreja como criação
divina, né? Algo que foi criado por Deus, não por homens, algo que estava já na mente de Deus, no pensamento de Deus, foi criada por Deus antes da fundação do mundo. Deus, na sua presciência, sabia da necessidade humana, sabia que com a queda o homem precisaria de redenção, precisaria de salvação para retornar novamente para próximo dele. Então, Deus ali na sua presciência, ele já funda a igreja, ele já cria a igreja no seu pensamento antes mesmo da fundação do mundo, né? Na sua presciência, Deus assim o fez. E, né, estaremos falando aí do surgimento da igreja de Pentecostes e também no terceiro tópico, a igreja como a comunidade dos salvos, né, mostrando o que é a igreja, né, como comunidade dos salvos. Também estaremos diferenciando aí os tipos de batismo, né? O autor traz aqui como batismo de Cristo e o batismo do Espírito Santo, né? Então é importante a gente estar diferenciando cada um desses tipos de batismo. Também diferenciaremos aqui com o batismo nas águas, né? Mostrando cada um desses daí e o que eles significam, né? Então no Antigo Testamento nós vemos aí que o termo mais frequente utilizado para se referir ao povo de Deus, veja, o povo de Deus é kahal, né? Kahal é um termo em hebraico, né, que possui aí o sentido de convocação, reunião, né, e até mesmo congregação, né? Quando eles falam congregação ali para o recebimento, por exemplo, da lei, né? E aí na Septuaginta, esse termo, o termo kahal, ele passa a ser traduzido como eclésia, no grego, né? Então o termo que estava em hebraico, kahal, passa a ser traduzido como eclésia, né? Só que aí vale a gente destacar que esse termo ele não tem relação com a igreja do Novo Testamento. Então quando está lá no Antigo Testamento tratando lá atrás o nome eclésia, na Septuaginta, que é uma tradição do hebraico para o grego, a gente vê ali que esse termo, o termo eclésia, né, traduzido ali da Septuaginta, não tem relação com a igreja de Cristo do Novo Testamento, né? Faz ali dessa forma referência somente ao povo de Deus no Antigo Pacto, que era o povo de Israel, né? O Israel étnico, né? O povo de Israel. Já no Novo Testamento, né, por outro lado, o termo utilizado para designar o povo de Deus, no Novo Testamento, já no grego, é a palavra eclésia, né? Veja, no Antigo Testamento, a gente tem ali escrito em hebraico kahal e traduzido para a Septuaginta, é traduzido como eclésia, que é o termo que é utilizado no Novo Testamento para designar o povo de Deus, né? Então, na maioria das vezes, esse termo eclésia é aplicado no Novo Testamento para se relacionar à igreja, né? É aplicado à igreja e é bastante utilizado aí por Paulo e por Lucas, né? Nos seus escritos. A gente vê Atos capítulo 5, versículo 11. Os irmãos anotam essa referência e depois faz a leitura aí, certo? Para identificar lá o termo igreja, que lá no grego vai estar eclésia. Atos 5, 11. Atos capítulo 8, versículos 1 e 3. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 2, Gálatas 1:13 e Efésios 3:10, também Filipenses 3:6, né? Então essas referências aí são suficientes para mostrar. Quem tiver aí uma Bíblia translinear, né, pode trazer também, interlinear, né, na verdade. Interlinear pode estar aí observando, né, o termo eclésia lá, no grego, né, escrito lá no grego e traduzido, né, ou melhor, translineado, né, lá para o português, né, vai estar lá a palavra eclésia, né. Então a gente vê que diferente do kahal, né, que era ali no Antigo Testamento, no Antigo Pacto, que se refere a um povo somente, que é o povo de Israel, o Israel étnico. Diferente de kahal, a palavra, o termo eclésia é constituído, na verdade, de pessoas de várias etnias, né? E até a gente viu esse versículo, Apocalipse capítulo 5, versículo 9, no trimestre passado, que vê isso daqui,
que é o que irá acontecer no futuro, né? A junção de todos aqueles salvos na pessoa de Cristo, né? E olha só Apocalipse 5:9 que diz: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens. De quê? De toda tribo e língua e povo e nação, né? Como quando Cristo ele manda ir às nações, ali o termo nações na verdade é etnos, né? Que indica as etnias. Então Cristo ele pede que vá realmente a todos os povos, vá a todas as etnias e ensine-os aquilo que eu vos tenho ensinado, né? Então ali para levar o evangelho a essas pessoas, né? Então a gente vê aqui, né? A gente deve destacar que apesar de ambos serem povo de Deus, né, Israel no Antigo Testamento e a Igreja no Novo Testamento, eles acabam por ocupar lugares distintos no plano de salvação, né? Isso daqui diferente daquilo que pensa os aliancistas, né? Que Israel acabou sendo substituído ali pela Igreja, né? Então a Igreja ela não substitui Israel, né? As promessas feitas por Deus ao povo do Antigo Pacto, ao povo de Israel, ainda irão se cumprir, né? Boa parte irá se cumprir no período do milênio, né? Período do milênio, onde Deus irá cumprir as promessas que ele fez até lá a Abraão, né? A Abraão, em questão do território de Israel, né? Então, é algo que Deus tem com o povo de Israel e que é diferente daquilo que ele tem para com a igreja, né? Então Deus tem algo com a igreja, Deus tem promessas para a igreja, mas Deus também tem promessas para o povo de Israel, né? O Israel é, né, diferente da igreja. E aí é importante nós entendermos também a visão que o catolicismo tem com relação à igreja, né, e também ao seu fundamento, né, o fundamento da igreja, para que a gente possa fazer o contraste, né, contrastar a fé evangélica que foi herdada na reforma protestante, né, ali do século XVI, né, começou ali com Martim Lutero, a gente possa contrastar as bases da fé evangélica com esse entendimento da Igreja Católica, do catolicismo, né? E aí é que a gente vê que na profissão de fé tridentina de 1564, que foi exposto ali na bula do Papa Pio IV, a gente vê o seguinte trecho, né? E eu peguei um trecho aqui. O autor também no seu livro ele traz um trecho menor até daquilo que eu trouxe aqui para os irmãos, e facilmente você consegue acessar na internet para ter essa visão daquilo que a Igreja Católica entende a respeito da Igreja e do seu fundamento, da origem da Igreja e do seu fundamento. Então, a profissão de fé tridentina de 1564, né? Os irmãos quiserem pesquisar aí, coloquem e vão encontrar. Olha só o que diz essa profissão de fé, diz assim, ó: reconheço a Santa Igreja Católica Apostólica Romana como mestra e mãe de todas as igrejas, né? Veja, se coloca ali a Igreja Católica como mãe, como a principal igreja dentre todas. E aí diz: prometo e juro prestar verdadeira obediência ao Romano Pontífice, isso aqui é o Papa, né? Sucessor de São Pedro, príncipe dos apóstolos e vigário de Jesus Cristo, substituto, né? Vigário vem de vicários, que é no lugar de outro, substituto. E aí eles acreditam, né, que os papas são sucessores diretos de Pedro, né? Pedro, e dizendo que Pedro foi aquele que acabou ali liderando a igreja, né, sendo como o sucessor do Senhor Jesus. E da mesma forma, né, diz aqui, segue dizendo: aceito e confesso indubitavelmente tudo o mais que foi determinado, definido e declarado pelos sagrados cânones, pelos concílios ecumênicos, especialmente pelo Santo Concílio Tridentino e pelo Concílio Ecumênico do Vaticano I, e especialmente quanto ao... Aí veja só, confessa indubitavelmente, sem dúvida, né,
aceita e confessa o quê? Aí diz, ó, especialmente quanto ao primado e ao magistério infalível do Romano Pontífice, ou seja, do Papa. Então eles acreditam que o Papa ele é infalível, ele não falha, né? Então veja como é algo realmente complicado, né? Tendo essa visão, a gente tem essa noção de que o Papa não é infalível. E aqui diz, condeno ao mesmo tempo, rejeito e anatematizo, né? Ou seja, amaldiçoo as doutrinas contrárias e todas as heresias condenadas, rejeitadas e anatemizadas pela igreja. Veja, isso daqui é até uma resposta à reforma protestante, né? Eu mesmo, aí que como é uma profissão, né, a pessoa fala o nome, né? Prometo e juro com o auxílio de Deus conservar e professar íntegra e imaculadamente até o fim da minha vida esta verdadeira fé católica, né? Fora da qual não pode haver salvação e que agora livremente professo. Então veja, ele diz, né, aqui nessa profissão, né, para dizer, né, fora da qual não pode haver salvação. Veja só, para a Igreja Católica, eles são detentores da salvação. É a Igreja Católica quem transmite a salvação para as pessoas. Por isso é importante, lá quando a gente for estudar a respeito do batismo, falaremos a respeito dessa questão novamente, porque eles acreditam que através do batismo eles transmitem ali a salvação para o ser humano. E aí o padre Miguel Maria Giambelli, ele acaba parafraseando Mateus no capítulo 18 e versículo 19, ele parafraseia no seu livro A Igreja Católica e os Protestantes, na página 68. Esse texto, ele cita um trecho, né, do texto aqui desse livro, está contido no livro do autor, né, que acompanha a lição. Os irmãos que puderem adquirir, adquiram também, é muito bom para fazer os seus estudos, né. E aí ele diz o seguinte, ó, parafraseando ali Mateus 18, 19. Nesta minha igreja, que é o reino dos céus aqui na terra, eu te darei também a plenitude dos poderes executivos, legislativos e judiciários, de tal maneira que qualquer coisa que tu decretares, eu a ratificarei no céu. Veja, isso é uma paráfrase de Mateus 18, 19, não é Mateus 18, 19. Porque tu agirás em meu nome e com minha autoridade, né? Que a gente tem algo complicado, porque nesse sentido aqui, o que o Papa disser será aceito por Deus e deve ser acatado. E a gente sabe que não é assim. A gente sabe que nós somos falhos, que só Deus sabe o melhor para a nossa vida. A gente não vai estar mandando em Deus, dizendo como é que Deus tem que agir ou deixar de agir, né? Então, por outro lado, o entendimento da fé evangélica é que o fundamento da igreja é Cristo e não Pedro, né? Como o próprio apóstolo Paulo nos fala na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 3, o apóstolo Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 11, ele diz o seguinte. Deixa eu abrir aqui. Diz assim, 1 Coríntios 3,11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo, né? Então ele é o fundamento da igreja, né? O autor traz também aqui no seu livro, né, algumas confissões, né? A Confissão Batista de New Hampshire, de 1873, e também o Conjunto das Verdades Fundamentais das Assembleias de Deus, de 1916, o que baseia as nossas verdades fundamentais, né, também aqui no Brasil. E aqui, né, a gente vê, eu vou ler aqui para os irmãos, a Confissão Batista de 1833, ela diz assim, ó: cremos que uma igreja visível de Cristo é uma congregação de crentes batizados, associados por aliança na fé e comunhão do Evangelho, observando as ordenanças de Cristo, governado por suas leis e exercendo os dons, direitos e privilégios investidos neles por sua palavra.
E também o conjunto das verdades fundamentais da Assembleia de Deus de 1916 diz assim: a igreja é o corpo de Cristo, a habitação de Deus através do Espírito com divinas nomeações para cumprimento de sua grande comissão. Cada crente nascido do Espírito é parte integrante da Assembleia Universal e da Igreja dos Primogênitos que estão inscritos no céu. O autor traz aqui esses trechos aqui que fazem parte dessas confissões, né, e das verdades fundamentais, e que nos mostram, né, que o entendimento da fé evangélica da igreja é que a igreja ela é uma criação de Deus. Foi Deus quem a criou e que Cristo, o Senhor Jesus Cristo, ele e não um homem, é o fundamento da sua igreja. Né? O próprio Cristo é o fundamento da sua igreja. Né? A base, a pedra principal é o Senhor Jesus. Né? Então, a gente vê aqui, eu estou trazendo no tópico 2, né? A igreja como uma criação divina. E o que nós devemos entender a respeito da igreja, o que ela não é, né, é que a igreja ela não foi uma criação humana, não foi um ser humano quem inventou a igreja, e também não foi uma ação de última hora, não foi um improviso. Deus não foi pego de surpresa, né? Muitas pessoas confundem ali no Evangelho de João, né, quando ele fala, veio para os que eram seus e os seus não receberam. E aí pensam que ali está dizendo que Deus, ele foi pego de surpresa, né? Aí o Israel não recebeu, agora vamos partir para o plano B, vamos ver aqui um plano B, a igreja vai ser o plano B. Não, Deus não foi pego de surpresa, não foi uma ação de última hora a criação da igreja, né? O que a gente sabe através da palavra de Deus é que a igreja ela foi criada por Deus antes mesmo da fundação do mundo. A gente vê aqui Efésios, Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 1, versículo 4, deixa eu abrir aqui, diz o seguinte: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Veja só, falando da igreja, né? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Né? Então aqui nós vemos a fundação da igreja foi antes mesmo ainda, ou melhor, a criação da igreja foi antes mesmo da fundação do mundo, visto que Deus ele sabia que através da queda, né, o ser humano ele não tinha como conseguir a salvação, e ali Deus criou um plano de salvação para que por meio da obra de Cristo, né, a igreja tivesse um papel fundamental nesse processo de salvação. Né? Qual o papel da igreja? O papel da igreja é anunciar a Cristo para que outras pessoas também tenham a oportunidade de aceitá-lo e obter a salvação. Nós vemos também que a igreja ela foi, né, revelada e instituída por Jesus, né? Mateus capítulo 16, versículo 18, né? Quando Jesus está falando ali com Pedro, né? Ele fala sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele fala, claro, ali em relação a si mesmo, né? Como fundamento da igreja, né? Então nós vemos ali que a igreja ela foi revelada e instituída por Jesus. É bem verdade que essa passagem ela está ali em Mateus, né? Não se encontra nos outros evangelhos, Jesus falando bem a respeito dessa questão da igreja, mas é claro que ele já falava para os seus discípulos que haveria a igreja, né? De modo que quando houve o dia de Pentecostes, né, com a inauguração da igreja, eles já sabiam daquela situação ali, que haveria de acontecer. Né? Então a igreja ela foi criada por Deus antes da fundação do mundo, revelada e instituída pelo Senhor Jesus, mas não havia sido ainda inaugurada, né? Aberta para começar a ser edificada, para começar a crescer, né? Porque ela foi inaugurada no dia de Pentecostes, né? E vale aí a gente ver os versículos que estão na leitura bíblica em classe, mas também que os irmãos leiam em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, os versículos 1 ao 4, onde vem a descida do Espírito Santo, mas também
dos versículos 37 ao 47, né? Ali após a pregação de Pedro, quase 3 mil almas aceitaram, e ali eles viviam em comunhão, em perseverança, na doutrina dos apóstolos, dividindo o pão, e a igreja ela foi crescendo, a igreja foi sendo edificada. Veja, no dia de Pentecostes já havia base com os apóstolos, Cristo, a pedra fundamental, já havia sido morto para que viesse o Espírito Santo e selasse ali a sua igreja. Então a gente vê que a igreja ela foi realmente inaugurada para crescer, para ter ali edificação no dia de Pentecostes, né? E vale lembrar também aqui que a igreja ela não existia no Antigo Testamento, né? A igreja não é uma continuidade de Israel. A igreja é Israel espiritual. Não, a igreja não é uma continuidade de Israel. Israel é uma coisa, a igreja é outra. Deus ele tem promessa para o povo de Israel, Deus tem promessa também para a igreja, né? Mas são coisas distintas, né? E a gente vê que esse mistério ele só foi revelado no Novo Testamento. E quando Paulo está falando aos Efésios, né, no capítulo 3, daí Paulo ele fala, né, da igreja como sendo um grande mistério, né, um mistério. Olha só, Efésios capítulo 3, versículos 1 ao 6, diz o seguinte: Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi este mistério, veja só, manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Nesse mistério aqui ele está falando justamente da igreja, né? Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, né? A saber que os gentios são co-herdeiros, aí está falando justamente da igreja em si, e de um mesmo corpo, e participantes da promessa de Cristo pelo Evangelho. Né? Aqui, Paulo dando destaque, dando ênfase justamente à questão da presença dos gentios na igreja, não somente um corpo para os judeus, outro corpo para os gentios, não, é o mesmo corpo para judeus e para gentios, né? A gente vê também Norman Geisler, na sua teologia sistemática, no volume 2, né? Essa obra aqui, que é uma obra publicada também pela CPAD, os irmãos podem estar adquirindo aí, tem 2 volumes, volume 1 e volume 2. O Norman Geisler, ele trata da igreja no volume 2, né? Os irmãos vão encontrar aí algumas informações, e ele vai falar justamente, né, com relação à origem da igreja, ele vai tratar desse assunto aí, mostrando que a igreja ela surgiu no dia de Pentecostes. Então, nas páginas, para os irmãos que tiverem aí, né? Para os irmãos que não tiverem, eu aconselho até comprar, né? É um material muito bom. Na página 508, né, da página 508 até a página 512, ele traz, mostrando que o estabelecimento da igreja foi no dia de Pentecostes, né? E aí ele diz, né, a igreja envolve um mistério não conhecido nos tempos do Antigo Testamento. O autor traz até esse trecho aqui no seu livro, né? Os irmãos tiverem o livro do autor, podem também estar consultando, né, esse trecho e aprendendo mais aí a respeito. Ele mostra, né, porque a igreja ela não existia no Antigo Testamento, né? Isso é importante, meus irmãos, porque tem pessoas que têm essa ideia de que a igreja, ela, e até na nossa igreja, tem gente que tem esse tipo de pensamento, porque não lê a palavra como tem que ser lido, de que a igreja ela está dando continuidade ao povo de Israel. É bom a gente tomar cuidado com isso daí, porque Israel é uma coisa, a igreja é outra. É bom que a gente entenda isso. Tem outro livro também, né, antes de entrar aqui no tópico 3, que eu quero indicar para os irmãos, para estudar esse assunto de eclesiologia,
A teologia sistemática, com a perspectiva pentecostal de Stanley Orton, é também um material muito bom para que os irmãos possam estar estudando. Inclusive, os tópicos como ele aborda são bem parecidos da forma como o autor aborda também nesta revista deste trimestre. A declaração de fé, né, das Assembleias de Deus também traz aí um capítulo falando a respeito da igreja, traz um falando somente a respeito, né, das ordenanças, né, falando da ceia do Senhor e outro falando do batismo em água, né, que vai aí do capítulo 11 até o capítulo 13, né, vai falar também do ministério da igreja, né, no capítulo 14, os irmãos podem estar vendo isso daí, certo? Então, na declaração de fé, os irmãos podem estar aprendendo também mais a respeito desse assunto. Outro livro também que eu quero indicar aqui é a Teologia Sistemática Pentecostal, né, com vários autores conhecidos da nossa igreja, né, como aí Antônio Gilberto, Cláudio de Andrade, Ciro Sanches de Borda, Elenay Cabral, Elinaldo Renovato, Ezequiel Soares, Jeremias Couto, Severino Pedro da Silva e Wagner Gabi. Então são pastores aí, teólogos renomados da nossa igreja que escreveram essa teologia sistemática pentecostal e os irmãos podem estar adquirindo, né? Eu recomendo que os irmãos adquiram ela para estar também aprendendo aí a respeito não somente de eclesiologia, mas a respeito dos diversos assuntos que fazem parte da teologia sistemática, né? Então é sistematizado justamente para que a gente possa ter ali organizado e aprender melhor a respeito da palavra de Deus. Então, o autor traz aqui, dando continuidade, né, fica aí a dica para os irmãos a respeito desses livros aí, para que possam estar adquirindo, né, aqueles que desejarem. E a gente vai aqui para o terceiro tópico, o autor fala da igreja como a comunidade dos salvos, né? E aí surge a pergunta, né, mas o que é a igreja, né? Então, a igreja, ela se trata, na verdade, da comunidade dos salvos que foram resgatados, regenerados por meio do sangue de Jesus, né, que purifica de todo o pecado, né? Então a igreja ela é uma comunidade de pessoas regeneradas, ou seja, que nasceram de novo, né, que passaram pela experiência da salvação, né? Então a igreja ela não é formada por adesão. Eu quero fazer parte da igreja, bota aí meu nome aí que agora eu faço parte da igreja. A gente sabe que na igreja local as pessoas levantam a mão, dizem que aceitou a Cristo, agora ela sendo batizada se torna membro. Mas na Igreja Universal de Cristo, no organismo vivo, na igreja como organismo vivo, só faz parte aquele que se converte, aquele que muda de mentalidade, aquele que muda a sua mentalidade, aquele que muda o seu rumo, como ele vinha andando, né? A gente vê que Pedro, ele vai falar na sua pregação e também ali depois no coxo, né? Ele vai falar em Atos capítulo 2, versículo 38, depois Atos capítulo 3, versículo 19. Ele fala para as multidões que eles devem se arrepender e se converter. Ele traz tanto em Atos 2, 38, como também Atos 3, 19. Ele diz que deve haver ali uma conversão, né? Um arrependimento e uma conversão. Então, essa conversão, esse termo aí lá em Atos 2,38 é metanoel, que traz uma ideia de mudança de mentalidade, e em Atos 3,19 é epistrefo, né, que traz uma ideia de mudança de rumo. Então nós vemos aí que esses termos que são traduzidos como conversão no português, eles indicam essa mudança, essa transformação, né? O crente, então, ele só é inserido no corpo de Cristo, ele só passa a fazer parte da igreja como um organismo vivo a partir do momento que ele tem essa conversão, essa mudança de mentalidade, essa mudança de rumo. Então, para fazer parte da igreja, o crente ele deve ser selado pelo Espírito Santo, né? Como Paulo fala lá em Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. Né? Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14, onde Paulo diz o seguinte: em que também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, ele é a garantia da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor
da sua glória, né? Então a gente vê que o Espírito Santo ele nos cela, ele nos garante, ele é garantir o penhor da nossa salvação e acaba por nos inserir no corpo místico de Cristo, que é o quê? Que é a igreja, né? E isso a gente vê Paulo falando aos Coríntios, né? Na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12 e o versículo 13, ele diz assim, ó: pois todos nós fomos batizados em um Espírito. E aqui a melhor tradução, os livros seriam por, ao invés de em, né? A King James, inclusive, ela traz essa tradução como por, ao invés de em, que ficaria assim: pois todos nós somos batizados por um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Então veja, aqui eu até já falei, não tem um corpo para um judeu, outro corpo para o gentio, não. Todos têm, todos participam do mesmo corpo de Cristo, vivendo assim em comunhão, né? E esse é o batismo do Espírito Santo, que é o batismo em que o Espírito Santo nos insere no corpo de Cristo, e aí sim nós passamos a fazer parte da igreja, né? Então é importante a gente fazer até a distinção entre os batismos, né? Sabendo aí que há no batismo um agente, aquele que vai batizar, o elemento, né, que é o meio pelo qual ele vai ali passar, né? Batismo ele tem a entrada e a saída, né? E ali há uma mudança, transformação. E também há, além do elemento e do agente, o candidato. Né? Então a gente pode diferenciar os batismos da seguinte forma: o batismo do Espírito, que é o chamado batismo espiritual. Esse é o batismo para salvação, que é a partir do momento em que o crente ele é inserido no corpo de Cristo e passa a fazer parte da igreja. Existe também o batismo de Jesus, o autor traz aí como batismo de Jesus, que é o batismo no Espírito Santo. Tem o batismo do Espírito Santo, que é o anterior que nós falamos, que é o batismo espiritual para a salvação, e tem o batismo no Espírito Santo. Esse batismo no Espírito Santo ele é realizado por Jesus, é o batismo de Jesus, é quando Jesus nos insere ali na dimensão espiritual do Espírito Santo para sermos cheios do Espírito Santo e revestidos de poder, né, recebendo o batismo no Espírito Santo. E também, além do batismo do Espírito e o batismo de Jesus, o batismo no Espírito Santo, nós temos aí o batismo também nas águas, né, que é algo simbólico, né, é algo simbólico. Nós estaremos falando melhor a respeito dele, né, numa lição só para falar a respeito do batismo nas águas, que é para a confissão diante dos homens que nós aceitamos a Cristo. Né? Então a gente encerra assim essa lição de hoje. Eu vou ler aqui a conclusão do autor nessa primeira lição, onde ele diz assim: nesta lição vimos como surgiu a igreja fundada por Jesus Cristo. Ela existiu primeiramente no plano de Deus até se estabelecer no Novo Testamento após a morte, ressurreição de Cristo e a infusão dos cristãos no corpo de Cristo por meio do Espírito Santo. A igreja, portanto, não foi idealizada por homem algum, nem tampouco está fundada sobre teses humanas. O seu fundamento é Cristo, que é o cabeça da igreja. Por isso, é um grande privilégio fazer parte da igreja, o corpo de Cristo. Na lição 2, a próxima lição, veremos imagens bíblicas da igreja, né? Como é que são essas imagens, elas indicando ali a identidade da igreja de Cristo. Então, para os irmãos que ficaram até aqui conosco, né, eu peço que curta esse vídeo, envie também aí para os irmãos da igreja, para os seus amigos, seus familiares, para que eles possam estar se edificando no conhecimento da palavra de Deus, né? Então, como eu sempre digo para os irmãos, participe de forma presencial neste domingo da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.